Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil! Eu sou a Ana Gabriela e hoje estamos aqui para fazer a prévia da divisão Atlântica e para falar sobre os 8 times dessa divisão que é caótica, né? Dá pra gente dizer que é caótica. Tem time aí que tá trabalhando para voltar a ser competitivo já tem um tempo, vamos ver se finalmente sai, né? Mas para falar sobre eles, eu trouxe 3 pessoas especiais. E tem pessoas que, se você ainda não ouviu outra prévia, talvez vai ser uma voz nova para você. Então, vou pedir para que todos se apresentem. E se você não ouviu a outra prévia, vai ouvir também, hein? Dá stream pra gente, pelo amor de Deus, que a gente vive disso. Então, Natália Brownes, de novo você por aqui. Se apresente para quem não conhece, que eu acho impossível. Oiê, tudo bom? Quem já quase não me ouve aqui, estamos aqui mais uma vez. Todo mundo já me conhece, né? Mas é isso, eu torço pro Boston Bruins e esse é um dos motivos porque eu tô aqui nesse episódio em específico. E aí, Camila, tá animada? Não, na verdade, estou muito feliz que a gente tá de férias. Não quero que volte, tá tudo bem assim, galera. Não precisa voltar, não. Eu concordo. E por Eles último, entram de férias e eu também. Esse é o exato, espírito. nada melhor do que ficar alguns meses sem passar tanto estresse assim, né? Porque infelizmente as notícias vêm, às vezes não notícias tão boas. Às vezes vem uma coisa que dá uma animada, mas também não é por muito tempo. Mas faz parte. E por fim, Guilherme. Quem é você, Guilherme? Muito, antes de tudo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para qualquer horário que você estiver ouvindo estes drops de sabedoria que é o nosso podcast. Eu sou o Guilherme Martins, eu sofro com o Ducks, né? Que o torcedor do Ducks não torce, sofre. E eu vim para falar hoje de times que têm a juventude na sua essência. Não que eles sejam bons, eles só são jovens. Hum. Um não é sinônimo do outro, né? Resumiu. Exato. Ai, ai, então vamos lá. A gente vai começar, a gente vai por ordem alfabética. E olha só que alegria! Vamos começar ouvindo o palpite da torcedora, Natália Brown. Você vai começar falando pra gente do Boston Bruins. Olha que alegria! Que Ai, que maravilha! bom! É sempre bom falar sobre o Boston Bruins, eu adoro, né? Eu Acho que a última vez que eu fui imagino. feliz falando sobre o Boston Bruins foi antes dos playoffs da temporada passada. Lembra que bom que era maravilhoso aquela época. Uhum. Que, Oh. né, o Boston Bruins não perdeu nada. Inclusive, assim, torcedor do Boston Bruins não espere que o time melhore. É impossível. Eu acho que, assim, é estatisticamente impossível que o time Nossa, melhore. que animador, sabe? Você tá começando a Não, temporada e ué, já ouvi isso. Ai, que não, mas assim, delícia! a gente tem que ser, né? O time fez a melhor campanha da história da NHL, né? Fez 135 pontos na temporada regular. Não tem como você ser melhor do que isso. Então, ainda Será? mais com as perdas que Vi aconteceram. Só o comentários que é Panthers. possível. Vi comentários de que é possível. O pessoal vai confiar. Confiaram demais. Mas né? Faz parte da torcida você ser mais otimista do que o time te entrega, né? Sim. Mas um dos Até principais porque, né? motivos. Vamos combinar que aqui a gente sabe que é tudo uma desgraça, mas no fim todo mundo tem aquela expectativa, né? Senão a gente nem tava aqui, né? Ah, Pelo claro. menos um fiozinho ali pra gente se agarrar tem que ter. Pelo menos que seja melhor. No teu caso é impossível mesmo, não acho que seja possível. Mas, né? Vai que. Pois é. Então Mas eu acho nos que conte o um que dos que tem principais aí. motivos do porquê que isso não vai rolar, não tem como você melhorar muito, foi por conta da aposentadoria do Bergeron, né? Do capitão querido Patrice Bergeron. E do David Krejci também, que era um veterano, né, do Boston Bruins. Então, tipo, eram os principais centrais do time. Então, eu acho que sem eles vai ficar muito difícil do time chegar perto do que chegou na temporada passada, né? Então, essa temporada do centenário do Boston Bruins, então vou ter várias comemorações, né, com relação à história do time. E o que aconteceu nessa off-season, como vários times, assim, que têm concorrido os playoffs nos últimos anos, né? Cap space limitadíssimo. Então, por conta do teto salarial praticamente impossível de trabalhar, né? Eles tiveram que perder vários jogadores importantes. Então, no ataque perderam Taylor Hall, Tyler Bertuzzi, Nick Foligno. E na defesa, os principais, assim, Connor Clifton e o Dmitry Orlov, né? Então, o time não conseguiu dar uma oferta boa para nenhuma desses jogadores, tiveram que ir embora. E aí, por conta disso, eles tiveram que focar em contratos menores
tanto em anos, né, de contrato, quanto em salário, né, valor. Então o time precisou focar mais na profundidade de ataque, justamente porque os salários precisaram ser muito menores. Então, os principais nomes que vão para o time esse ano, né? O Milan Lucic, a volta do Lucic. Ele assinou um contrato de 1 ano, foi um contrato muito realmente assim, da casa, por menos de 1 milhão, então assim, foi uma coisa bem em conta. O atacante Morgan Geek, que veio do Seattle Kraken, ele assinou por 2 anos. Ele tá cotado aí para jogar na terceira linha, muito provavelmente. O atacante James Van Riemsdyk, que veio do Philadelphia Flyers, ele também assinou por 1 ano. O Danton Heinen, ele assinou um contrato de tryout. Ele já jogou no Bruins antes, mas ele já passou pelo Ducks, já passou pelo Penguins, ele estava no Penguins nos últimos anos. E aí agora volta para o Bruins, mas primeiro com tryout. O Jasper Boqvist assinou por 1 ano. Patrick Brown, Jason Magna também assinaram por 1 ano. O defensor Ian Mitchell, ele veio pela troca do Blackhawks, que eles levaram o Foligno e o Taylor Hall, né? Ele também assinou um contrato de 1 ano. E também o defensor que era do Ducks, o Kevin Shattenkirk, que assinou também contrato de 1 ano. Então, todos os contratos foram bem, assim, em conta. E para ficar de olho no Boston Bruins nessa temporada, eu acho que as principais histórias, vamos dizer assim, é que agora a capitania passou para o Marchand, né? Muito controverso, eu diria. Não para a torcida, eu acho que para a torcida era muito óbvio. Todo mundo sabia que ia ser o Marchand, todo mundo até queria. A maioria das pessoas queriam que fosse o Marchand. E ele vai assumir agora a liderança, mas fica aí o questionamento se ele vai conseguir manter o legado que o Bergeron e o Chara deixaram, né, nos últimos anos. Ele já mudou bastante o comportamento dele na temporada passada, dá pra ver que ele estava meio que transicionando, porque eles sabiam que isso ia acontecer eventualmente. O Machado tem aí uns 2, 3 anos de carreira, pelo menos. Então tem que ver se ele vai conseguir manter Eu imagino que sim, né? Mas ficar de olho. O Jake DeBrusk, o atacante, ele tá em 1 ano de contrato, né? E ele sempre jogou na primeira linha com o Bergeron e com o Marchand. Então, sem o Bergeron, tem que ver como é que ele vai ficar. Ele já teve várias questões por problema com o técnico, já pediu troca. Então, assim, tem que ver. Ele disse que quer ficar, mas, né? Tem que ver como é que ele vai se sair esse ano, para ver se ele vai merecer um contrato ou não, né? E também ver a questão dos centrais de primeira e segunda linha, agora que o Bergeron e o Craig saíram, então o Pavel Zacha e o Charlie Coyle muito provavelmente vão pegar... Provavelmente não, né? Já foi dito que eles vão pegar essa responsa. Então tem que ver se eles vão conseguir fazer isso, porque antes eles só jogavam em linhas mais baixas. E também o time tá, né? Como eu falei, tem vários contratos de atacante de profundidade, vai ter que ver como é que vai rolar, né? Agora na pré-temporada que tá começando hoje, né? Vai ser visto isso de quais atacantes estão melhores, né? Dos veteranos que foram contratados na Free Agency e dos calouros que estão vindo aí da AHL, né? Então, assim, realmente vai ser interessante de ver. Tem os calouros, né? O Fabian Lessel, o Johnny Beecher, George Merkulov, que eles estão sendo os mais cotados para talvez subir para o time. E o Morgan Geek e o JVR, né? Van Riemsdyk, vamos ver se eles realmente vão... Como é que eles vão jogar na pré-temporada e onde exatamente eles vão ficar. Então, o primeiro jogo do time vai ser na quarta-feira, dia 11 de outubro, às 8h30 da noite. Vai ser contra o Chicago Blackhawks e vai ser em Boston. Então, já vamos ver aquele menino lá, o Connor Bedard, macetando o Boston, é isso? Então, Exatamente. Vai ser o primeiro gol dele, vai ser ali. que delícia. Entendeu? Hat-trick logo. Vai ser logo o E vai hat-trick. Pior que ele eu vai acho tomar uma que... narigada do Marchand. Pior que eu acho que Vai. ele, nesses jogos, assim, de pré-temporada, acho que ele já fez um hat-trick contra o meu time, porque óbvio, né, não podia ser diferente. Foi logo no primeiro jogo Foi, dele, ele foi meteu o logo no hat-trick. primeiro jogo. E aí depois na coletiva, a gente vai falar sobre a Central, mas né, já que falamos no Cidadão, o técnico falou, pois é, então, ele é bom mesmo, ele é muito bom, né? E aquele sorrisinho amarelo, tipo, tá todo mundo lascado. Mas é isso. Se alguém duvidava, né, que ele ia ser um sucesso. Graças a Eu Deus só que não queria está na dizer- Atlântica. Eu só queria dizer que eu nunca duvidei que o Marchand ia ser capitão. Inclusive, estava torcendo, ansiosa por essa notícia. Queria muito que Olha fosse aí, ó. ele, né? Então, E nem é torcedora, pelo menos não oficialmente. Não é nem Eu vou ser torcedora. honesto, eu adoro o Marchand. já ia Ele é ser um pouco cortado do fone antigênico. se não gostasse. Ele é um pouco antigênico? Um pouco. Mas eu adoro ele. Tá vendo? Eu acho que eu sou um dos poucos não torcedores do Bruins que gostam dele.
que eu acho que ele é autêntico. Ah, Sim. todo mundo quer uma chance E- nesse ele- Isso time. que eu ia dizer. Todo mundo É fala aquela que coisa, odeia, mas gostaria de ter. eu passei a respeitar ele naquela série em que ele arrumou um porradeiro com o Liu Komarov. Ali eu passei a Uhum. respeitar ele, porque o cara bancar com o Komarov não era fácil, não. Ele foi lá e meteu a linguada nele. É uma Não, coisa mas meio é um cara. constrangedora de falar. Mas eu respeito. Fora que ele é um talento excepcional. E parece que ele tá envelhecendo e tá jogando melhor. Torcer pra ele ficar inteiro Sim, essa pois é. temporada. Eu tenho um É. momento Então, favorito do mas. Marchand, mas não vou citar aqui hoje. Vamos deixar para outro momento. Vamos para a próxima? Natália, você, novamente, a brilhante, com o que esperar do Buffalo Sabres. Então, né? O Buffalo Sabres, ele tá entre esses times jovens que estão nesse desespero aí pra finalmente chegar nos playoffs. Eles quase conseguiram, né? Eles ficaram, acho que a 1 ou 2 pontos de conseguir os playoffs na temporada passada, mas o Panthers, infelizmente, foi o time que passou. E o time, assim, ele aparentemente pelas aquisições que eles fizeram nessa off-season, eles estão querendo ficar um pouco mais físicos, né? O que faz todo sentido porque a Atlântica inteira parece que tá movendo nesse sentido de ficar mais porradeira, vamos dizer assim. Então eles adquiriram o defensor Connor Clifton, né, por um contrato de 3 anos. E o defensor Eric Johnson também veio, ele já é veterano, né? Então ele ganhou o Stanley Cup recentemente, então também aquela coisa de experiência, né, dos veteranos. Eles também adquiriram o goleiro Dustin Tokarski, também por 1 ano. E eu acho que, assim, o time todo do Sabres é bom de ficar de olho, principalmente os jogadores mais novos, né? Que são quase todos. Mas eu acho que, principalmente, o Devon Levi, que ele é o novo goleiro, né, do Buffalo Sabres. Uma das principais questões de Buffalo, pelo menos nas últimas temporadas, tem sido o gol. Então, eles têm vários atacantes e defensores jovens e bons, mas o goleiro realmente tem sido um problema. Então, o Devon Levi, se ele conseguir atender às expectativas, isso vai ser muito bom, né? Porque eles vão ter alguém para confiar. Só que ele é muito novo também, né? Ele não chegou nem a jogar uma temporada inteira na NHL. Então, tem que ver isso aí. Então, um dos jogadores que mais impressionou, né, na temporada passada foi o Tage Thompson. Então tem que ver se ele realmente vai manter o ritmo ofensivo que ele estava. Eu acho que o time também não tem muita preocupação na defesa com o Rasmus Dahlin, que é um dos melhores, tem se tornado um dos melhores defensores da NHL. Ele também é um dos maiores pontuadores de Buffalo, então é muito importante para o time. Eles também têm o Owen Power, né, na defesa. E um dos atacantes que eu acho mais interessante para observar também é o Dylan Cozens, porque ele acabou de assinar um contrato da carreira, né? Vamos dizer assim, o primeiro contratão dele, de 7 milhões por 7 anos. Ele é um jogador muito bom, ele também é um dos maiores pontuadores do time. E vamos ver se ele vai fazer valer esse contrato, né? Que é um puta contrato. Então, eu acho que o time vai depender muito desses jogadores jovens, e, claro, da experiência também dos veteranos, mas principalmente de como esses jovens vão continuar seguindo para ver se o time finalmente vai conseguir ir para os playoffs, né? Então, o primeiro jogo do time vai ser na quinta-feira, dia 12 de outubro, vai ser às 8 horas da noite, contra o New York Rangers. E vai ser em Buffalo. Muito Tem bom. algo a comentar sobre o Sabres? Eu só quero falar que os Sabres têm uma das melhores forças nominais da liga. É a única coisa que eu gosto de falar deles, que é o glorioso goleiro Ukko-Pekka Luukkonen. Adoro esse nome. Nossa, é verdade. Eu amo E esse tem os nome. Emgus Gigerssons também, que eu adoro ele. Da Letônia. Total. Buffalo é um time a ficar de olho, gente. Uhum. A Atlântica está ficando perigosa. Cada vez mais. Porque você comentou até sobre os jovens, né? E aí, como o Guilherme já tinha comentado lá no início, essa divisão é uma que tem muitos jovens. E um dos times que eu acho que tem um grande potencial, com muitos jovens que podem se tornar muito perigosos, é o nosso próximo time aqui, que é o Detroit Red Wings, né? Porque temos quem? Yzerman. E o Yzerman, se tem algo que ele sabe fazer, é escolher prospecto. Então, vamos aqui com as informações, né? A principal mudança, vamos dizer assim, é que o Chris Draper foi nomeado como General Manager assistente e, ao mesmo tempo, ele também é diretor de scouting amador. Scouting é ficar observando, né? Esses jogadores novos, é o que eu acho que em português a gente chamaria de olheiro, Olheiro, né? Uhum.
Então, o Red Wings assinou com muita, 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 muita gente. Então, não vou entrar em tantos detalhes assim, nos nomes que não são tão conhecidos, né? Mas assinaram com o Matt Luff, com o Clint Costin, saudades do meu querido, com o Justin Hall, com o James Reimer, com o Gustav Lindstrom. Também assinou com o Daniel Sprong, também assinou com o Christian Fischer. E a maior das aquisições foi o Alex DeBrincat, que estava em Ottawa. Já tinha, acho que na temporada anterior ele queria já sair de Chicago, conseguiu, foi para Ottawa, mas infelizmente não rendeu. Então teve uma troca. E aí veio o DeBrincat e mandaram para lá o Dominic Kubalik, o Donovan Sebrango, além de escolhas condicionais de primeira e quarta rodada para o draft do ano que vem. Além de que eles já aproveitaram, que não são bobos nem nada, já deram aí 4 anos de extensão de contrato para o DeBrincat e também realizaram uma troca com o Montreal. Então, trouxeram o Jeff Petrie e mandaram o Gustav Lindstrom e também uma escolha condicional para o draft de 2025. Condicional é aquelas escolhas que têm condições, né? Então, tipo, dependendo de se o time avançar para os playoffs, a escolha pode mudar de número ou, né, não. Então, tem essas coisinhas que a gente não vai entrar muito aqui em detalhe. Mas agora a gente vai falar rapidinho dos jogadores que é legal se manter aí, ficar com o olhinho neles. Um deles é o próprio Daniel Sprong, que ele é um jogador que pode se encaixar em vários lugares ali dentro da escalação. Se for necessário, ele consegue preencher qualquer função que seja pedida. Então, ele é um rapaz bem versátil. Obviamente, o The Brincat é uma vitória, vamos dizer assim, para os Red Wings, porque eles conseguiram evitar a separação ali dos prospectos da primeira linha, conseguiram manter esse núcleo. E aí ele também estava esperando um contrato ali de 7 a 8 anos, mas o Mago Eiserman entrou e conseguiu ali uma extensão de 4. Então, óbvio, pode render muito bem, mas é melhor, né, você assinar um pouquinho a menos e aí vai vendo como é que vai o progresso e quem sabe aumenta isso aí. Também tem o Christian Fischer, que é alguém que é bem poderoso ali no penalty kill e muito valioso na zona defensiva. E ele é aquele cara que ele quer provar que ele pode fazer as coisas. Então, talvez ele vai entregar tudo que é possível para ele ali, para ele, né, se manter dentro do time. E também temos jogadores que já foram destaque na última temporada, como o próprio capitão Dylan Larkin, o meu querido e saudosíssimo David Perron, e também os jovenzinhos Lucas Raymond e o Moritz Seider. O primeiro jogo do time é na quinta-feira, dia 12 de outubro, às 8h30, contra o New Jersey Devils, e é fora de casa. O Red Wings é um time que eu acho que daqui para frente pode começar a incomodar, sim. Incomodar porque vai ficar muito bom, entendeu? Não porque vai dar problema para os adversários nesse sentido. Infelizmente, Uhum. eu diria. Mas também faz tempo que eles estão, né, aí nessa longa caminhada. Uma hora vai ter que engatar, pelo Sim, amor sim. de Deus. Não, é bacana, assim, eu falo infelizmente do ponto de vista enquanto torcedora de alguém do tipo da Atlântica, mas assim, eu acho legal pro esporte como um todo, né? Sim. Red Wings e os Sabres voltarem, mas enfim. E o Red Wings ainda foi um time que ainda não tá sendo um grande time porque retardou demais o rebuild. Uhum. Eles passaram anos tentando extrair o máximo daquela geração de ouro com o Lidstrom, com o Datsyuk e com o Henrik Zetterberg. E aí quando viu, eles eram terra arrasada, tanto que eles tiveram que ir atrás do Steve Yzerman de novo. E o Yzerman precisou construir uma base do zero. Então, ano passado, a última temporada não conta muito porque o time sofreu com lesões, o Moritz Seider passou por sophomore slump, então é meio difícil de falar. Então essa temporada pro Red Wings realmente mostrar o seu cartão de visitas pro Atlântico. Uhum. E mesmo assim, eles ficaram em sétimo lugar ali na divisão, mas se você pega do oitavo, que é o Canadiens,
eles marcaram 68 pontos e o Detroit 80. Ou seja, é uma disparidade assim, mostrando que o canadiense, coitado, vão ter que lutar. Mas pro próprio ali, pro Sabres, que quase chegou, foram apenas 11 pontos de diferença. Então tá, ok, 11 pontos pode parecer muito, mas ao longo de uma temporada que tem 80 e tantos jogos, é uma distância buscável, vamos dizer Uhum. assim, né? Então, quem sabe, vem aí. Mas eu gostaria muito que eles fossem pros playoffs pela simples razão de que eu gosto de Lanark. E aí eu penso que daqui a pouco ele vai ficar que nem o Jeff Skinner, aquele jogador que nunca vai pros playoffs e nunca pontua. Tô começando a ficar preocupada com essas estatísticas pessoais de Dylan Larkin não chegar aos playoffs. Qualquer coisa é só trocar, pô. Não tem terror nenhum. Ele vai, sei lá, pro Leafs. Pelo menos já pros playoffs. Coitado, por É, que vai você tá perder, dando né? isso pro menino? Não sei. Vamos É assim que focar, é vamos normalmente. focar. Depois a gente fala do Leafs. Vamos agora para um time que eu acho que até foi impressionante na temporada passada, porque talvez incomodou mais do que deveria, que é o Florida Panthers, que chegou nas finais da Stanley Cup, inclusive derrubando grandíssimos favoritos. Mas não vou falar nisso porque é um assunto muito sensível para a Natália. Mas vamos lá. As Obrigada. principais mudanças do Florida Panthers é que eles perderam alguns dos defensores, né, desse time que chegou às finais, que é o Mark Stahl, o Radko Gudas e o Anthony Duclair. E eles também vão poder contar agora com o Spencer Knight, que está voltando do programa de assistência aos jogadores ali da NHL. Então, ele estava afastado, já vai participar agora do training camp. Então, quem sabe ele apareça aí na temporada. As novas aquisições também são algumas. Eles assinaram um contrato com o Ludovic Weber, o Evan Rodrigues, né, que eu acho que é quem sabe a maior, assim, das aquisições. Talvez não seja tão grande, mas entre os nomes que tem aqui, talvez aqui mais de destaque. Tem o Alexander True, o Gary Mayhall, não sei como fala esse nome, sinto muito, meu querido. O William Lockwood, tem o Rasmus Asplund, tem o Casey Fitzgerald e também tem os defensores Oliver Ekman Larsson, que esse aqui já tem ali, né, a sua historinha na NHL, também tem o Dmitry Kulikov e o Nico Mikkola. E os principais jogadores aí para a gente ficar de olho, obviamente não poderíamos deixar de citar ele, Matthew Tkachuk, que, para a felicidade do torcedor, já está completamente recuperado na fratura do osso externo, que é aquele osso que a gente tem bem aqui no peito. Ele sofreu essa fratura no jogo 3 das finais da Stanley Cup. E ele ficou numa situação bem complicada, a ponto de não conseguir fazer quase nada sem ajuda, mas agora ele já está 100%. Ele teve 109 pontos em 79 jogos da temporada regular e ele também foi finalista do troféu Hart, que é aquele que premia o jogador mais valioso da NHL, e valioso no sentido de importância e não de, né, financeiro. Também tem uma expectativa aí sobre alguns prospectos, entre eles o Mac Samoskevich, que foi escolhido em 2021. Tudo vai depender, obviamente, de como ele vai se sair nesse training camp, mas também tem jogadores do núcleo principal do time ali que chegou nas finais, que é o Alexander Barkov, o Carter Verhaeghe, o Brandon Montour e o Sam Reinhart, que são peças extremamente fundamentais e que também merecem a nossa atenção. O primeiro jogo do Florida Panthers também é na quinta-feira, no dia 12 de outubro, às 21 horas, contra o Minnesota Wild, fora de casa. E aí, vocês acham que o Florida Panthers consegue repetir o feito? Consegue chegar longe? Quem sabe dar o abracinho ali no senhor Stanley? Repetição, mas eu acho que a gente vai falar mais sobre os stands como um todo, mas eu acho que na temporada regular eles vão ficar mais ou menos da mesma forma, assim. Uhum. Mas, pô, de chegar à final de novo, eu acho que é uma vez a cada, sei lá, quantos anos. Foi a zebra da temporada Eu dos acho. Eu playoffs. só acho que eles vão vencer a Stanley Cup quando eles voltarem com a noite, com o dia do rato. Verdade. Aí eles vão brigar. E aquela coisa, ainda assim é um núcleo muito forte ainda. Só que é um núcleo que sofre muito com lesões.
Sim, Porque é aquela coisa, os nós vamos 10 ter o principais Aaron Nick do lado jogadores do inteiro. time, eles vão se manter. Então, isso, querendo ou não, é algo importante, né? E que também traz o fator confiança, porque se eles já conseguiram chegar lá, eu acho que também pode ter essa chavinha na cabeça deles de que é possível, não que não seja, mas é aquilo que a gente disse, né? É muito difícil você, como wild Uhum. card, conseguir chegar lá Sim. dessa forma. E aquilo, ainda tem que considerar que boa parte do núcleo é inconstante, é aquela coisa. Eles vão ter o Aaron Nick do lado inteiro, pelo menos uma temporada, porque ele nunca tá inteiro, ou ele tá fora dos playoffs, ou ele vai baleado pros playoffs. O Sergei Uhum. Bobrovsky vai pagar o contrato dele, tá aqui, tirando na Stanley Cup, ele deixou a goleira nos playoffs. Ainda estão esperando um que eu ainda acredito que possa ser um nome de breakout, é o Grigori Denisenko. Eu adoro ele desde a época que ele era um pequenino prospect. Caras como Gustav Forsling, que também não ficam inteiro. Anton Lundell, que é muito bom, mas também não fica inteiro. O Brandon Montour também não fica inteiro. Então é um time que é muito bom, mas é um time que você não confia, não pelo talento, mas pelas lesões. Eu acho que tem uma expectativa de que eles não sejam wild card dessa vez, né? É um dos times da moçadinha. A primeira coisa que eu tenho pra falar de Montreal é o seguinte: é como Cole Caulfield vai voltar essa temporada. Ele que operou o ombro, foi uma lesão muito séria, ele perdeu boa parte da temporada passada. E o quão isso vai afetar o rendimento do time se ele estiver bem, porque sem ele nós vimos uma queda muito grande dos principais jogadores que jogavam na mesma linha que ele. O Nick Suzuki, o Kirby Dach, ou às vezes até mesmo quando colocavam o Jonathan Drouin para jogar do outro lado, que foi uma das principais, talvez a principal perda de Montreal nessa off-season. Então é um time que não se espera nada dele. É um time que o Martin St. Louis tem toda a liberdade para trabalhar com os novatos do jeito que ele quer, trabalhar taticamente do jeito que ele necessita. E ainda assim eles conseguiram ter alguns achados muito importantes no final da temporada. O principal deles foi o Rafael Harvey Pinar, que se mostrou um ótimo two-way forward, um grande jogador, um grande atacante que defende muito bem, além de ser muito imponente no ataque e ter um grande aproveitamento de porcentagem de chutes no gol. E ainda trocaram pelo Alex Newhook, que era um cara que aparentemente não teria espaço no Avs. Então é um time que não se espera nada, mas é um time que está se moldando, que é um time que, para agora, esqueçam qualquer coisa. Mas é um time que vai ser, no mínimo, interessante de se ver. Tem jogadores muito bons, inclusive, que eu espero mesmo uma evolução além do próprio citado Harvey Pinar, que eu acho que ele vai ser talvez um dos principais jogadores da temporada. Tem o Alex Newhook, tem o Uri Slavkovsky, que foi draftado ano passado. Tem o Sam Montembeault, que eu acho que essa temporada ele provavelmente vai ser o titular, já que o Jake Allen já não é mais tão garoto e tem lesões constantes na carreira. Então, é aquela coisa, é um time que tá se montando e moldando-se ao estilo de jogo do Martin St. Louis, que é um cara que gosta do jogo ofensivo. E além disso, a gente tem que citar a bagunça que foi a off-season deles em relação a trade. Eles se envolveram na troca do Pittsburgh e do San Jose pelo Erik Karlsson, e as principais peças para agora que eles conseguiram na trade, eles também trocaram no dia do draft. Foi o Jeff Petrie e o Casey DeSmith. O Casey DeSmith é explicável. Com Allen e Montembeault no gol, não tinha necessidade de ter o Casey DeSmith. Então, eles até conseguiram algo por ele. Conseguiram o Tanner Pearson e uma pique de terceira rodada para o próximo draft. E o Jeff Petrie, que também, assim, que seria até mais útil por ser um jogador que já tinha passado pela franquia, mas ainda conseguiram o Gustav Lindstrom e uma pique condicional. Então, é um time que vai ser interessante, mas não tem expectativa nenhuma. O pior cenário para eles seria Cole Caulfield voltar mal ou machucar de novo, o Kirby Dach não conseguir dar o salto de qualidade que se espera dele, e jogadores como o Harvey Pinar e o Newhook, o Pearson e o próprio Montembeault não
renderem. E aí é um time que vai brigar pela chance de ter a primeira pick geral no ano que vem de novo. Assim, eu enquanto rival, fico feliz que esteja demorando um pouco mais, mas é interessante ver que eles estão fazendo um bom time, assim, pelo menos assim, só o Cole Caulfield e o Nick Suzuki eu já acho que vão fazer, tipo, horrores pra eles no futuro, assim. Você provavelmente, acho que já são, né? É o que a gente chama de franchise player, né? Que é um jogador que vai ficar aí o resto Na da teoria são eles. vida. É. Sim, sim. Eu acho que eles esperam E também que o Juraj se torne esse jogador, né? Tem uma certa expectativa pro desempenho dele nessa temporada agora. Pois é, né? Que eles, teoricamente, eles deveriam escolher o Shane Wright, pelo menos era o esperado. E aí não escolheram e porque preferiram o Juraj, né? Então vamos ver se ele vai finalmente chegar no nível que eles querem, né? e além de tudo, é um time que assim, quase não se movimentou na free agency. Então eles já sabem que Uhum. o core deles vai ser a molecada. É. São aqueles jogadores mesmo que estão ali e não tem nenhuma alteração importante. O único grande FA, free agent, que eu gostei deles foi um canadense que eles pegaram da KHL. Eles foram na KHL buscar o Philippe Maillet, que teve 2 boas temporadas no Magnitogorsk, no Metallurg de Uhum. Magnitogorsk. Então, é um time assim que é pra deixar a molecada jogar. É pro Martin São Luís experimentar, mexer nas linhas, dar toda a liberdade pro Cole Caulfield e pro Nick Suzuki liderarem o time, porque eles serão os líderes desse time. Então é um time muito que, assim, se não for divertido, pelo menos vai ser interessante ver como o Martin São Luís vai gerir esse time. Então vamos pro próximo, que é o Ottawa Senators. É outro time da molecada. E esse sim eu espero. Esse é um time que eu adoro de ver. É um time que não defende, só ataca e os jogos são muito divertidos. Uhum. Não, é aquela coisa. A primeira notícia do Sens é que o time foi trocar. Houve uma troca de dono, né? O antigo dono, que era o Eugene Melnick, faleceu. E aí o novo dono, que é o Michael Andlauer, que é um investidor do ramo de seguro de convênios, médicos e tal. Ele assumiu o controle do time e ele torcia para Montreal, se não me engano, ou para Toronto. Bacana. Então o pessoal, logo na coletiva dele de anúncio, dele anunciando como novo dono, já perguntaram sobre isso pra ele. Foi engraçado a coletiva. E aí foi um time que acabou pagando relativamente caro para ter o Alex DeBrincat e teve que trocar ele com o Red Wings porque eles não conseguiram chegar nas exigências financeiras dele de renovação. Então é um time assim que, por incrível que pareça, perde um grande jogador, mas é um time que ofensivamente deve suprir a falta dele. É um time que a gente sempre vai ver que é muito divertido de ver, porque é um time que tem Brady Tkachuk, que eu falo que é o irmão bom. Tem. Pô, se esse é irmão bom. Tem o Claude Giroux, que é um jogador de poucos dentes. Tem o Tim Stutzle, que eu acho que vai ser um fenômeno. Eu acho que ele logo ele vai estar, por ser alemão, eu acho que logo, daqui uns 2 anos, ele vai estar no nível do Leon Draisaitl. Ele é um fenômeno e dele vai se esperar muito. Ele só precisa ser mais aplicado defensivamente. Ele é muito do tipo, vamos pra frente e dane-se. Também E entra a ainda questão do próprio treinador que ia ajustar isso também, né? sim, que é o DJ Smith. Mas eu ainda acho que tem muito a ver com um time que, por ser um time muito jovem, ele ainda está tentando ajustar de forma mais confortável para depois focar na defesa. Então, e ainda trouxe o Dominic Kubalik na trade do DeBrincat, assinou com o Zach McEwen, que eu acho que pode ser um terceira linha importante. Ainda tá buscando a renovação com o Shane Pinto, que eu acho que é um cara que, para segunda linha, ele vai ser muito importante para esse time, só que é um time que não tem muito espaço na folha salarial, então pode ser que corra o risco de ter que trocar o Shane Pinto, mesmo ele sendo um free agent restrito. E ainda trouxe o Vladimir Tarasenko, que eu acho que é um time tão jovem, um cara como o Tarasenko, se ficar inteiro, vai ser um cara que vai ter muitos gols, principalmente recebendo passes do Tkachuk e do Tim Stutzle. Então é importante um nome como ele, que a gente sabe que inteiro ele é uma máquina. E eu
também ia colocar como destaque o Jonas Korpisalo, só que o Jonas Korpisalo foi para mais um time sem defesa. Ele era do Blue Jackets, que não tinha defesa. Aí ele foi pro Kings, que tinha certa defesa. E aí ele assina por 5 anos com um time sem defesa. Então é um time, é outro time que vai ser divertidíssimo de assistir. Time jovem, com peças experientes legais. Ainda tem caras como o Thomas Chabot, que eu acho que ele pode ser um jogador que pode recuperar um pouco não só um pouco, ele tem um teto muito grande, então ele pode se recuperar. Tem o Jakob Kikrum, que foi trocado pelo Coyotes. Tem o Drake Batterson, que ainda é muito jovem, tem um teto muito grande. Além de caras que... E todos eles têm só uma coisa. Todos eles não são muito bons defensores, tirando o Chabot e o Kikrum, que são defensores. Então, é aquela coisa. Diferente do Montreal, que espera determinadas coisas, os Senators pode almejar algo. Só que se eles forem um time de melhor aplicação defensiva, eles vão ser um time extremamente divertido de se assistir. Porque ofensivamente eles entregam muito. O time é muito dinâmico, é muito rápido e agressivo. Brady Tkachuk, o Tim Stutzle, são caras que não só fazem gols e dão assistências, mas eles gostam do jogo físico, eles chamam o jogo físico. Só que eles precisam ainda se fixar defensivamente. Então eu acho que os Senators, esse ano, essa temporada, pode fazer algo legal. Eu não vejo eles, por exemplo, na frente, eu vejo eles num caso muito parecido com o Buffalo Sabres. Só que ainda assim, eu acho que os Sabres ainda tem um passo à frente. Que é um time que já está mais organizado. Eles ainda precisam se organizar defensivamente. E agora a Camila vai trazer pra gente um pouquinho sobre o Tampa Bay Lightning. Pois é, gente. Então, todo mundo sabe que eu sou torcedora do Tampa Bay Lightning, né? Então, tenho carteirinha para falar do meu time. Tampa Bay foi eliminado, né, na primeira rodada dos playoffs para o Toronto Maple Leafs. Não achei que não foi tão traumático quanto eu esperava. Acho que eu já superei. Mas o que aconteceu nessa off-season? O time não tem cap space. E esse é o maior problema. Então, as contratações... E, na verdade, vão iniciar certos contratos, né? Certas extensões contratuais muito significativas. Então, o time tentou se reestruturar com pouco dinheiro, né? Eles assinaram a extensão contratual do Brandon Hagel, com duração de 8 anos, no total de 52 milhões. O Tanner Jeannot também assinou um contrato de 2 anos no valor de 5 milhões e 33 mil. E assim, a situação do Tanner Jeannot, e eu já tinha dito em outros episódios, é que o Tampa Bay abriu mão de muitas picks por esse jogador. Ele se machucou durante a série contra os Maple Leafs. Ele não brilhou, eu acho que ele não vale a pena. O time abriu mão de uma rodada de primeira escolha por causa dele. Então, assim, tem uma grande expectativa no qual vai ser o rendimento dele nessa temporada. E aí, eu acho que as principais perdas do time foram o Ross Colton, que foi pro Colorado Avalanche, o Alex Killorn foi pros Ducks, o Pat Maroon foi pro Minnesota Wild, o Corey Perry, né, foi para Chicago Blackhawks. Então, assim, se Chicago for para a final da Stanley Cup, eles não devem ganhar, né? E as principais aquisições foram aquisições relativamente baratas, né? Eles contrataram um Ford, o Tyler Moult e o Colvin DeHaan, também todos, a maioria das contratações são de 1 ano. O Luke Glendening e o Connor Sherry, que tá vindo, acho que dos Penguins ou dos Sabres, gente. Desculpa, eu acabei confundindo. E, assim, talvez é o único contrato que é uma duração um pouco maior, então tem uma certa expectativa de como ele vai render ali na terceira e quarta linha. E eu acho que, de certa forma, existe uma tensão nos bastidores que foi trazida à tona nessa última semana. O Steven Stamkos, né, que é o capitão do time, vai entrar no último ano de contrato. E ele falou durante as entrevistas coletivas, né, agora no começo da pré-temporada, que ele não foi contratado, né, pela diretoria da equipe, do time, para uma possível renovação. Ele gostaria de ter lidado sobre esse assunto na off-season. E aí, o que aconteceu? O general manager da equipe, o Julian Brisebois, basicamente falou assim, que respeita o Stamkos, mas a gente não tem dinheiro, o time não tem dinheiro, e vai ter que esperar como é que vai ser o rendimento dele, do Stamkos e do time ao longo da temporada. Então, assim, você chega e fala isso sobre o seu capitão, não ficou legal, né? O Clemente está um pouco, assim, insosso por aquela área. E eu diria que os jogadores, pra gente ficar de olho no Tampa Bay,
são o Anthony Cirelli e o Mikhail Sergachev, né? O Cirelli é center e o Sergachev é defensor, porque os contratos, como eu mencionei no começo, as extensões contratuais significativas dos dois estão iniciando nessa temporada. Então, eu espero que, não só eu, né? Falo em nome dos fãs, a gente espera que eles tenham um desempenho um pouco superior à temporada passada e um papel mais, como é que eu posso falar? Um papel de liderança, né? Eles já são jogadores um pouco mais velhos, né? Que é exatamente o tipo de jogador que Tampa Bay procura, né? Jogadores assim, acima de 25 anos. Também tem o Mike Eamon, foi uma troca que eles trouxeram do San Jose Sharks, e ele acabou que foi o destaque contra o Maple Leafs, né? Acabou que não foi o Tanner Jeannot, então, assim, é um jogador relativamente barato. Eu acho que ele pode ser. É porque aquela coisa, né? Você não ganha, você não vai longe nos playoffs se você não ganha, se você não tiver uma terceira e quarta linha completa. Então, assim, eu acredito que esses jogadores que estão ali mais como coadjuvantes são interessantes para ficar de olho. O primeiro jogo do time vai ser na terça-feira, dia 10 de outubro, contra o Nashville Predators em casa. Muito Esse bom. lance dos tancos foi tenso, né? Pois Foi é. muito tensa, muito tensa. Eu fiquei meio assim, como é que você chega a público e fala? Ele só tem mais ou menos 3,5 milhões, 3 milhões e 800 de cap space. Então, assim, um cap space muito reduzido. Mas aí você fala que, eu vou esperar pra ver como é que vai ser o rendimento do time ao longo da Uhum. temporada e conversar com o meu capitão. E sempre, gente, não é porque, assim, eu sou torcedora dele, nem nada, mas ele vem melhorando a cada temporada, considerando que ele já passou dos 30 anos. Entende? Aí você, né, tem coisas que você não fala pra mídia, né? É, principalmente pra mídia, né? Né? Principalmente pra É. mídia. O Bruce Bois meteu o famoso Márcio Braga, na época que o Márcio Braga era presidente do Flamengo. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Pois é. Acabou o dinheiro. Não, Mas aí coloca o capitão numa situação Putz, complicada. nossa, não. Não, é um Eu já time penso assim, né? que. Daqui a pouco vai acabar o contrato do Redman também. Acho que o Redman vai sentir. As portas estão fechando pra mim também, né? Vai ser assim. Não faz sentido, né? É Por isso, complicado. justamente, só pra encerrar o tópico, vai ter essa pressão em cima do Cirelli e do Sergachev, entendeu? São os contratos mais caros que vão iniciar no time agora. Então, assim, já, né? Então a galera vai ter que mostrar serviço. Ah, não, o E o Hegel segredo é só também. botar o Kucherov de novo na IR. Não, Tá eu por acho que o lá. Hegel também, que eu acho que foi uma extensão contratual caríssima. Eu gosto dele, mas eu não acho que ele se provou, entendeu? Ele não tá no nível do Braden Point, por exemplo. Então, acho que assim, é outro jogador que eu espero que demonstre o valor. É muito engraçado a gente falando, né? Quando os caras têm que comprovar porque a gente tá pagando esse valor. Sim. Abre a folha salário e fala assim, cara, é muito dinheiro. Exatamente. E agora, então, vamos para o último time, que é o Toronto Maple Leafs. O time que eliminou o meu time, vamos Que lá. alegria falar logo dele. Exatamente. Mas aí eu lembro que o Maple Leafs foi eliminado na segunda rodada com apenas uma vitória. Então, assim, dói. Não dói tanto. Entendeu? Então vamos lá, gente. Houve muitas mudanças no Toronto Maple Leafs nessa temporada, né? Acho que a maior de todas, obviamente, foi a demissão do General Manager, né? O Kyle Dubas, que iria ficar sem contrato no final de junho desse ano corrente, né? Após 5 anos no cargo, e ele foi demitido, ainda rolou aquela situação de que a gente achou que ele fosse ter uma renovação, mas basicamente ele pediu alguns dias, né, de descanso, não gostaram, né? Kyle Dubas foi demitido, agora está nos Penguins, e o Jason Spezza, né, que também era, ele tinha sido contratado como Special Assistant do General Manager, né, também pediu que o contrato dele fosse encerrado, né, uma rescisão indireta, e também foi para os Penguins. O time contratou o Brady Traveling, ex-Calgary Flames, como novo GM, e por incrível que pareça, eles acabaram renovando com o Sheldon Keefe. Gente, eu não achei que essa renovação fosse acontecer. Entendeu? Eu pensei, se o Kyle Dubas vai sair, o Keefe também vai sair, né? Porque eu acho que não gosto muito do Sheldon Keefe, acho que ele não é o técnico que o Maple Leafs precisa, né? Mas enfim, quem sou eu? O contrato dele foi renovado. O time também negociou alguns jogadores, como o Michael Button, que foi para o Carolina Hurricanes, o defensor Justin Holl foi para os Red Wings, o Alexander Kerfoot foi para o Arizona Coyotes. Por incrível que pareça, o cap space deles está em 8,831 milhões, mas a gente lembra que, por exemplo, o William Nylander, né, ainda não teve contrato renovado, então, né, muitas coisas podem acontecer. Agora, o time também fez muitas aquisições com um contrato de 1 ano, né? O defenseman John Klingberg,
o Simon Benoit, o Tyler Bertuzzi, né, que a gente esperava que fosse acabar renovando o contrato com o Boston Bruins, acho que rolou uma certa apreensão, uma ansiedade, acabou que ele não renovou. O Max Domi também, que veio do Dallas Stars, e o Ryan Reeves, que eles é um enforcer, né, assinaram por 3 anos. A maioria deles, né, com exceção do Ryan Reeves, todos assinaram por 1 ano. Acho que, já deixo uma crítica aqui, acho que assinar o Ryan Reeves por 3 anos é muito tempo, né, mas tem torcedor que gosta, né, de jogo mais físico, quem sabe, mas 3 anos acho que é muita coisa. Eles também assinaram com o goleiro veterano Martin Jones por 1 ano também, né? Porque um dos goleiros deles, o Matt, quando ele vai retornar. E, sim, umas outras coisas muito importantes, né? Jogadores para a gente ficar de olho. Auston Matthews, né? Que renovou por mais 4 anos com um valor total de 53 milhões e se tornou o jogador mais bem pago da liga. Então, naturalmente, ele já carrega uma grande responsabilidade, mas eu diria que a responsabilidade dele vai triplicar agora. Eu também coloquei, né? Eu acho que todo mundo comenta sobre os playoffs do Matthew Nice, né? Ele foi bem interessante, apesar da pouca idade, se destacou, acabou se machucando, né? Por isso ele não retornou, mas eu acho que é um dos outros jogadores pra gente ficar de olho. E o próprio Nylander, porque ele tá entrando nesse último ano, né, de contrato, então rola uma apreensão tanto para ele quanto o Mitch Marner, João Tavares. A gente parece um disco repetido, mas é que a gente sabe que, considerando o fato de que eles ultrapassaram, sim, o mito da primeira rodada, mas o desempenho do time foi muito ruim no segundo round. Eu acho que agora a cobrança sobre os jogadores vai ser um pouco maior. E a tarefa, né, do atual general manager deles é aumentar a tenacidade do time, né, considerando a eliminação passada. O primeiro jogo do nosso querido Maple Leafs é quarta-feira, dia 11 de outubro, em casa, contra o Montreal Canadiens. Então, pessoal, essa é a prévia dos nossos times. Quer dizer, nossos times não, a nossa prévia dos times. E agora, para finalizar, eu quero saber como é que vocês acham que vai ficar essa divisão? Quais times vocês acham que tem chance de classificar para os playoffs? Quem vai ficar ali brigando pelo wild card? Quem não tem nenhuma chance mesmo? Me contem. Montreal, acho que Eu acho. tem menos possibilidade, talvez, de ir para os playoffs, assim, eu acho que Montreal, eu diria. É o único time que tá fora dos playoffs. É o Canadiens. A gente já Todos os outros têm chance. Eu amo mesmo que na última temporada a gente fez a nossa Fire Legion. Não, esse aqui não vai nem para playoffs, aí no final das contas deu tudo errado no final. Então, depois. Não, Não. não leve Não, nada que a gente que tá falando aqui em Montreal- consideração, porque Exato. Eu aprendi a minha lição com Ottawa, porque eu acho que tinha muito mais fuzuê em cima de Ottawa na temporada passada com as grandes contratações. Até o DeBrincat estava vindo de uma temporada assim maravilhosa nos Blackhawks, ele não se adaptou ao time. Então acho que agora nossas expectativas baixaram, né? Aí imagina, eles vão para os playoffs, só porque a gente tá. Foi o que eu falei, ó. Montreal é o pior time da divisão. Ponto. Já descarta ele. Detroit vai fazer uma fumaça. Ottawa também. Mas quer dizer que esses dois vão para os playoffs? Provavelmente não. E aí o resto fica ali: Boston, Toronto, Tampa, Flórida. Aí o Sabres pode roubar a vaga de um deles, que, por exemplo, se Tampa sofrer com lesões, ou se Flórida sofrer com lesões, o Buffalo pode roubar. Eu acho, concordo. Acho que o Buffalo Tem vem muito força. disso. Ou a gente pode muito bem considerar que passem 5 dessa divisão. Sim. Verdade, exato. Dá pra passar os 5. Ai, Boston, mas Toronto, olha, Tampa, Eu Flórida e sempre Buffalo. puxo a sardinha pra minha divisão. Adoro nossa divisão. Acho que a Metro vai vir com tudo. E o campeão no final vai vir do outro lado. Como sempre, vai vir do outro lado. Mas eu acho que continua essa divisão tá muito competitiva, gente. Muito competitiva mesmo. Mas é porque na Metropolitana a gente ainda, né, vai ter ainda a prévia da Metropolitana, vocês vão ver. Também é uma maluquice, assim. É a divisão mais equilibrada, mais que o Atlântico. Eu fui olhar aqui, mas ano passado deu um wild card para cada uma das divisões. Foi a Islanders e os Panthers. Eu Normalmente assim. acho que é muito mais possível acontecer isso na Conferência Leste do que na Oeste. Na Oeste nunca dá para falar, não, vai ficar equilibrado, porque não fica. É completamente caos e confusão. Ontem mesmo para quem for ouvir a divisão do Pacífico, a gente gravou ela ontem sábado, no caso. E deu para ver que o Pacífico está extremamente dividido.
Você tem 4 times que vão para os playoffs e 4 que vão se matar pela primeira pick. Pela chance de ter a primeira pick. Então é isso. As duas da Conferência Leste são as mais equilibradas. O Atlântico e o Metropolitano. Não tem o que falar. Os Tudo times Aí pode final, ser- que eu acho... campeão sai da Oeste, como sempre. Sempre. Eu acho que os Adoro. times, tipo assim, isso que você falou de que na Pacífica você tem, é bem dividido, tipo, 3 times que, cara, estão indo lá pra chegar nos playoffs e pra final, e você tem 4 times que vão brigar pela first pick, né? Eu acho que na Leste você só tem 3 times que você pode dizer que, não, esses aqui vão brigar pelas primeiras escolhas, que seria Montreal, como você já falou, e o Flyers e o Blue Jackets, né? Que eles estão claramente em rebuild. Então, tipo, fora esses times, você não tem muita Quer dizer, o certeza Blue do que vai Jackets está acontecer. entregue para Deus, no caso. Não, o Blue Sempre Jackets também é meio que o wild card nesse sentido de que, tipo, parece muito que ele vai continuar ruim, mas ao mesmo tempo não se sabe. Eu acho Ao mesmo que tempo é um time da AHL. é muito complicado, né? E tem jogadores incríveis, né? Mas enfim, falaremos da Metropolitana, né, em outro episódio. Mas pra mim, eu acho que não tem muito mistério no sentido de quem vai se classificar, porque, ao meu ver, na Atlântica, né, no caso, ao meu ver, Toronto, Tampa e Boston vão se classificar, apesar de tudo. E agora, e eu não vou nem se dizer, vai ser nessa ordem, eu não sei. Eu acho que o Toronto ganha a divisão, mas eu não sei, tipo Eu assim, iria quem vai pro ficar em Bruins. segundo ou terceiro, eu não sei. Ano passado foi Bruins Boston nada. em primeiro, Toronto em segundo, Tampa em terceiro. Eu acho que dessa vez eu continuo achando que Tampa vai estar em terceiro, mas eu acho que o Toronto ganha a divisão. Eu não sei, eu continuo achando o Toronto um time muito forte, gente. Eu acho que assim, aqui a gente não tá falando de playoffs ainda, a gente tá falando de quem vai se classificar. Eu acho que a longevidade deles ao longo da temporada é muito boa, Sim. entendeu? Eles ganham muitos jogos, assim, eles têm uma superioridade. Por exemplo, é um tipo de sequência que o meu time não tem, Tampa não tem. Tampa, às vezes, vai ali e mete 5, 6 derrotas seguidas, entende? É assustador. Aí depois começa a ganhar, mas eu acho que talvez, como tá um pouco mais competitivo, essas derrotas de agora, né, podem ser preocupantes quando a gente estiver ali em fevereiro, entendeu? Começando a apertar a tabela. Eu acho que Toronto não. Toronto vai começar a engatar as vitórias e vai garantir a vaga cedinho. Eu acho, de verdade. Boston também tem essa característica normalmente, né? De, tipo assim, você vai ter alguns jogos que são muito preocupantes, que você fica assim, cara, esse time não tem como, sabe, ir pros playoffs, por exemplo. Mas é um time A temporada constante, passada... né? Não, sim, mas o problema é que, tipo, era um time que tem a força no jogo um pouco mais defensivo também, e sem o Bergeron vai ficar meio difícil de saber como é que vai ficar isso. Então, são várias adaptações que o time vai precisar passar nessa temporada que só Deus sabe o que vai acontecer. Então, Realmente. mas eu imagino que Boston vai se classificar sim. Eu só não sei se vai ficar entre os 3 primeiros ou se vai ao wildcard. Mas pra mim, Boston, Toronto e Tampa vão. E aí, quem é o wildcard dessa divisão, não faço a menor ideia, porque eu gostaria muito que fosse Buffalo pra dar uma Eu mexida acho que nas eles têm coisas. chance. Adoro. Pra acabar com o Eu acho. jejum. É o maior jejum dos esportes americanos, entendeu? é o do Sabres. Eu acredito no poder do Davon Levi, gente. Vamos lá, galera. Eu acho que eles têm chance de verdade. Ai, Não sei, tomara. pode ser que Não seja quero ser pra ele. uma disputa entre eles e os Panthers de novo, né? A gente não... E aí os meninos, quem sabe, não É aguentar mais aquilo, são inteira. 2 times que defensivamente podem definir a vaga no wildcard, tanto o Panthers Isso. quanto o Sabres. Bem colocado, acho que defensivamente. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem participado aqui da nossa prévia da divisão Atlântica. Em breve vocês terão as prévias da Central e da Metropolitana. Quando esse episódio estiver no ar, a Pacífica também já vai ter saído. Então, ouçam. Depois vocês podem comentar com a gente nas nossas redes sociais. Estamos abertos para ouvir as suas opiniões. Inclusive, se você ouve pelo Spotify, tem ali embaixo do episódio as caixinhas de pergunta. Você pode deixar seu comentário ali mesmo. Mas, para finalizar, muito obrigada, Natália, Camila, Guilherme. Eu gostaria de dizer que aqui na descrição do nosso episódio tem o formulário de faça parte da nossa equipe, que ainda tem algumas vagas que estão em aberto. Então, caso você tenha interesse de ser do Tic Tac Go, entre ali e dá uma olhadinha. Se você já pensou em ter acesso a uma comunidade exclusiva para os torcedores do Hóquei no Gelo, participa do nosso server no Discord. E para finalizar, a gente tem um cupom chamado Tic Tac Go com 10% de desconto com o Mr. Varsity. O link dele também tá aqui. Tem a lojinha do TTG, tem as nossas outras redes sociais.
Tem o Punk Cor-de-Rosa, que eu e Natália estreamos. Então, se você gosta de rock feminino, vai ouvir. E no mais é isso, gente. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.